Vou continuar falando de exterior, desta vez dos Estados Unidos, onde o ex-presidente Donald Trump sofreu uma grande derrota. A justiça retirou um obstáculo para o avanço das investigações contra ele, naquele caso dos documentos secretos do governo encontrados na mansão de Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida. Esse assunto vai para a nossa correspondente, a Mariana Giangiacomo, que está ao vivo para explicar em detalhes qual foi a decisão judicial. Mari, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde a todos. Tainá, a Justiça determinou a suspensão de uma análise independente desses documentos apreendidos pelo FBI na casa de Trump em Mar-a-Lago. Essa análise foi pedida pela equipe de advogados de Trump para determinar alguns documentos aos quais os investigadores não poderiam ter acesso. Mas a Justiça entendeu que isso não deve continuar, que os investigadores têm sim direito a ver todos esses documentos que foram apreendidos na mansão de Trump na Flórida. Na decisão, a Justiça disse o seguinte, que a lei é clara, ninguém pode bloquear investigações do governo depois de um mandado de busca, nem mesmo ex-presidentes. E é importante a gente destacar, Tainá, que os juízes que decidiram isso foram juízes indicados por membros do Partido Republicano, ou seja, do próprio partido de Trump. Agora, a equipe de advogados do ex-presidente decide se vai ou não pedir para a Suprema Corte intervir nesse caso, se vai levar o caso para a Suprema Corte. Então, só para a gente relembrar essa história, o FBI apreendeu caixas e caixas de documentos do governo americano na casa de Trump, na Flórida, documentos de quando ele era presidente dos Estados Unidos e que ele deveria ter encaminhado para um departamento específico. Esses documentos podem ter material sensível, informações sensíveis, que podem até colocar em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Então, por isso, toda vez que um presidente sai do poder, ele encaminha esses documentos para o departamento específico para isso, onde esses registros são guardados nas condições certas, armazenados nas condições corretas, em um lugar onde só algumas pessoas têm acesso, então tem todo um cuidado com esses documentos. Mas Trump levou para essa casa na Flórida e agora então a Justiça investiga como esses documentos foram armazenados, quem teve acesso a esses documentos, e isso pode complicar muito a vida dele no futuro, viu? Porque prejudicar esses documentos de alguma forma é crime aqui nos Estados Unidos. E essa é só uma das investigações, né? Esse é só um dos problemas de Trump na Justiça. Ele também é investigado pela possível participação naquela invasão do Capitólio do dia 6 de janeiro. Também tem uma outra investigação sobre esforços dele para mudar o resultado das eleições de 2020, né? Ele que insistiu muito nessa tecla bateu muito nessa tecla, insistiu nessa teoria de que as eleições tinham sido roubadas, de que ele tinha sido o verdadeiro vencedor das eleições de 2020. E isso sem falar no caso aqui de Nova York, na Justiça Estadual, que investiga a possibilidade de fraude nos negócios de Trump. Tudo isso no momento em que ele tenta se consolidar como candidato do Partido Republicano para a presidência em 2024. Então a vida de Trump está complicada nesse momento, com várias dessas investigações, e essa nova decisão da Justiça complica ainda mais a vida dele. Viu, Tainá? De volta com você. Obrigada, Mari, pelas informações. Vou chamar o Lorival Santana, nosso analista de internacional, para contar para a gente. Lori, boa tarde. Primeiramente, bem-vindo ao 360. O que a derrota de Trump nos tribunais representa? Ele que tenta se cacifar como candidato à presidência dos Estados Unidos em 2024, vale lembrar, Lori? É uma sequência de derrotas. Ontem, um outro tribunal condenou os advogados de Trump a deporem à justiça sobre esse caso, porque eles haviam alegado ou o sigilo profissional na relação com o cliente ou o sigilo, a proteção do sigilo presidencial. A Justiça derrubou essas alegações e os dois advogados de Trump terão de fazer novos depoimentos. Também houve uma outra decisão aí contra a corrente trumpista, digamos assim, contra os Oath Keepers, que é um daqueles grupos que invadiram o Capitólio, que apoiam o presidente Trump. O líder do grupo e um assistente dele foram condenados por sedição, ou seja, por lutar contra a pátria, né, por ruptura da ordem e da nação. E isso tem sido recorrente, como a Mariana disse, muitas das decisões que a Justiça tem tomado
contra o Trump são por parte de juízes nomeados pelo Donald Trump nos 4 anos em que ele ficou no governo. A justiça segue o caminho dela institucional, mas existe uma outra seara de disputa que é a seara política, né? E aí, nesse caso, os republicanos vão tomar a maioria da Câmara no ano que vem e já prometem também contra-atacar contra os democratas. Naquele dia fatídico da operação de busca e apreensão na casa do Trump em Mar-a-Lago, o Kevin McCarthy, que é o líder republicano na Câmara e deve estar lutando aí para se eleger presidente da Câmara, ele disse: Merrick Garland pode ir juntando os documentos. Merrick Garland é o secretário de Justiça e procurador-geral dos Estados Unidos, responsável pelo pedido, assinou ali o pedido que a Justiça autorizou. Então, o Kevin McCarthy está ameaçando também intimar o Merrick Garland a ir depor na Câmara dos Deputados quando eles terão a maioria das comissões, porque terão a maioria da Câmara. E foi por isso mesmo também que o Donald Trump se antecipou 2 anos para anunciar a candidatura dele, para alegar, em primeiro lugar, que todas essas investigações que existem contra ele são porque ele é candidato a presidente. Então, caracterizar isso como uma perseguição política. E, por outro lado, também para se antecipar para que os seus seguidores ataquem os eventuais outros concorrentes republicanos nas primárias, Tainá.